que é o batismo nas águas? Por que devemos nos batizar? O batismo é um sacramento ou é uma ordenança? O batismo confere àqueles que passam por ele salvação? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez para mais uma aula. Mas se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aí às nossas lições bíblicas CPAD Adultos no primeiro trimestre de 2024 com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. E a lição de hoje é a lição de número 9, que será ministrada no dia 3 de março de 2024, ou seja, 2 dias depois da data do meu aniversário, pois eu faço aniversário no dia 1º de março. Pela bondade de Deus, eu conto com o coração de vocês. E o tema é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento, Senhor querido, estamos dando início a mais um programa. Eu necessito que o Senhor me ajude, Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente, ilumine a mente daqueles que estão assistindo também, para que possam compreender e nós possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui hoje. Senhor, eu não sei como está o coração do teu povo, do teu servo, da tua serva que está assistindo esta lição. Eu não sei como está a situação dele como professor, como professora. Talvez possa estar passando por um momento de desânimo, pensando até mesmo em desistir. Mas não deixa desistir não, Senhor. Dá ânimo, dá força, dá graça, Senhor. Que o Senhor possa usar cada um, Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor nos dê um programa edificante em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa programação. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Se tem sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Então não se esqueça de divulgar o canal, ative o sininho das notificações, se inscreva, deixe o seu like, comente o que você achou da lição e também compartilhe. Tem um botãozinho aí, compartilhar. Você pode mandar o link para o seu status do seu WhatsApp, para o seu outra rede social que você quiser, mas não deixe de participar também, tá bom? Vamos lá. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quem disse isso? Jesus. Foi ele que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se disso. Verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, do 1 ao 11. No decorrer da aula, nós vamos falar alguma coisa sobre esse texto. E a recomendação de vídeo é: aqui no canal temos aí vídeos bases da fé, série discipulado, batismo nas águas, o que preciso saber. Então assista esse vídeo. Esse vídeo vai ajudar muito e vai cooperar com o seu entendimento dessa lição. E eu tô deixando também um outro vídeo que é lançamento aqui no canal, compreendendo a Trindade, porque dentro da lição vai haver essa questão, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Você assistindo esse vídeo, você vai ter uma compreensão melhor também. Vou deixar esses 2 vídeos lá na tela final, quando eu estiver lá encerrando a aula. Palavra-chave, batismo. O comentarista da lição, pastor José Gonçalves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Então vamos lá. A lição tem 3 tópicos. No primeiro tópico, o comentarista vai pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. No segundo tópico, ele vai explicar o símbolo e o propósito do batismo. Qual é o símbolo e qual é o propósito. E no terceiro tópico, ele vai esclarecer a fórmula e o método do batismo. Como é que devemos batizar? Vamos para a nossa introdução? Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo, os seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva.
Então eu coloquei aí apenas para você poder ter uma ideia da questão do batismo. Não estamos entrando aqui na questão que tem pessoas que dizem assim, ah não, mas o batismo tem que ser feito em águas correntes, aí outros não, pode ser feito no tanque, ah não, no tanque não pode ser feito porque tem que ser água corrente para levar o nosso pecado. Irmãos, isso não é bíblico não. Não é a questão de se batizar no Rio de Jordão, não tinha nada a ver com levar pecado, irmão. A gente tem umas ideias que botam na nossa cabeça, umas crendices, que não é bíblico, isso não está na Bíblia. O simbolismo do batismo nós vamos entender no decorrer da lição, mas não tem nada a ver com essa questão. Quem pode levar a pessoa para batizar em água corrente, o faça, seja numa praia, tá? Tem lugares que batizam no mar, não tem como batizar em outro lugar. Tem lugar que batiza no rio, tem lugar que batiza dentro de um tanque. Você vai para lugares de dificuldade, onde o evangelho é difícil para poder pregar, às vezes eles batizam dentro de um galão de água. Então, em nome de Jesus, a questão aqui não é essa, tá? Mas nós vamos aprender coisas muito importantes. Se a sua igreja batiza em águas correntes, glórias a Deus. Mas se tem uma igreja que batiza dentro de um tanque, faz lá, arma uma piscina de plástico, glória a Deus. É o simbolismo que está contando ali, tá bom? É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Então, tanto o propósito do batismo como a maneira de se batizar tem sofrido desvios. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Tá? Aí alguém vai falar assim, tá, pastor, mas aí, olha aí, ó, tá escrito, bem escrito assim, ó, tanto o seu propósito como a sua forma. Aqui está falando de forma de uma outra coisa, mas não da questão de águas correntes. E o lugar que não tem rio? E aí, o lugar que não tem mar? Como é que faz? Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos ter um entendimento, porque assim, nós, se não estudarmos a palavra de Deus, nós criamos uns entendimentos que não tem nada a ver com a Bíblia. Então a questão aqui, o comentarista nem entra nisso. Existem igrejas que têm tanque para batismo, tem outras igrejas que não têm, que batizam em água corrente, vai no... Mas isso não quer dizer que quem foi batizado em água corrente cumpriu mais do que aquele que é batizado no tanque na igreja. Por favor, não tem nada uma coisa com a outra, por favor, tá bom? Vamos lá, tópico 1. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Então, existem aqueles que acham que o batismo é um sacramento, e nós vamos entender isso. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, eles veem o batismo como algo que quem passa por ele recebe um direito por ter passado pelo batismo. Nesse sentido, Agostinho, ele viveu entre 354 a 430 depois de Cristo, era um bispo de Hipona, tá? Hipona era um lugar que introduziu esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Então não importa se você tem fé, o importante é que você seja batizado. Você é batizado e tá tudo certo. É isso que a Bíblia ensina? Não. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, entre elas a Igreja Católica, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então isso quer dizer que o ladrão da cruz não recebeu salvação, porque ele não teve tempo para se batizar. Pessoas que estão no leito de enfermidade, que aceitam Jesus como seu único e suficiente salvador e partem dali, não vão ser salvas porque não passaram pelas águas do batismo? Como assim, irmãos? Onde está escrito isso? Não tem base para isso bíblica. Inclusive, muitos usam o texto de Marcos 16 para afirmar isso. Olha o que o texto diz. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse texto está dizendo, um único texto, olha, aprenda uma regra, nunca poderemos formular uma doutrina baseada num texto isolado. Uma doutrina tem que ter respaldo em mais de um texto.
em mais de um livro ou de uma carta. Não tem como formular uma doutrina apenas por um único texto. Então pega-se Marcos 16 e diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Entenda que o crer implica na pessoa ser batizada para fazer uma confissão pública da sua fé. Por isso que está escrito quem crê e for batizado. Porque se ele apenas dizer que crê, mas não quiser ser batizado, então ele está dizendo que não crê. Vamos explicar isso? Esse texto é um dos textos muito mal interpretado. Aqui não está sendo dito que o batismo nas águas garante a salvação, pois em nenhum outro lugar isso é dito. Mas a condição para receber salvação sempre é crer. A salvação vem pela graça e a forma de eu receber é a fé. Então, simbolicamente, é como se eu estendesse os meus braços para receber um presente. Graça, dom gratuito. Então, a minha fé é os braços que se estendem para receber o presente chamado salvação. Então eu preciso crer para receber salvação. Você vê que isso é tão importante que quando uma pessoa... Como é que uma pessoa perde a salvação? A partir de abrir mão da sua fé. Apostasia, que é o ato consciente de abrir mão da sua fé. Então, o que é apostasia? Eu estou abrindo mão da minha fé. A única forma de eu perder a salvação é abrir mão da minha fé. E, na verdade, eu estou perdendo porque eu estou abrindo mão, na verdade. Eu estou não querendo mais. É como se eu estivesse devolvendo. Toma, eu não quero mais. Então, a única forma de receber a salvação é através da fé. E a única forma de perder a salvação é através de abrir mão da sua fé. Então, quando é dito quem crê e for batizado será salvo, não se trata da cerimônia do batismo, e sim do que ele significa. Quem crê e for batizado, então uma pessoa que aceita ser batizada é porque realmente houve uma conversão na vida dela. Ela realmente foi convertida. Mas se ela não aceita ser batizada, ela não dá prosseguimento. Mas não é o ato do batismo que dá a salvação, e sim o significado dele. Querer me batizar é uma prova que realmente existiu fé, e existe fé na minha vida. É isso. Até porque se o batismo fosse condição para a salvação, o final da frase deveria ser: mas quem não crê e não for batizado será condenado. Concorda comigo? Olha o texto. Quem crê e for batizado será salvo. Aí teria que ser: mas quem não crê e não for batizado será condenado. Não está escrito isso. Só está escrito: mas quem não crê será condenado. Como é que a salvação vem por crer e ser batizado e a condenação vem só por não crer? Se o batismo fosse condição de salvação, então teria que ser: mas quem não crê e não for batizado será condenado. Então isso é muito simples. Só que, infelizmente, tem igrejas até... igrejas no meio evangélico que também professam isso. Às vezes estão anunciando o batismo, o dia do batismo. Eu já presenciei o carro de som passando aqui no Rio de Janeiro e dizendo: venha para o batismo, porque o texto diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Se você não se batizar, você não tem salvação. Então as pessoas vão pensar que o ato do batismo garante a elas salvação e podem continuar vivendo a vida como quiser. Eu já me batizei, eu já fiz a minha parte, então agora eu posso viver como eu quiser. Eu já fiz a minha parte. E não é isso que o texto da palavra de Deus diz, irmão. O batismo não é sacramento, mas é a ordenança de Cristo. Então tire isso da cabeça. O batismo não confere algo a quem se batiza no sentido de dar salvação. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é um sacramento. Não confere àquele que passa por ele salvação. O batismo é uma ordenança. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Ou seja, eu me batizei, eu estou garantido. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo. Cristo ordenou as pessoas serem batizadas a quem já foi alcançado pela graça. Na verdade, o batismo não vai dar a graça. Quem foi alcançado pela graça é que quer se batizar. Primeiro vamos ser alcançados pela graça, depois vamos querer nos batizar.
Então preste atenção. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem foi alcançado pela graça. E não a quem quer obter alguma graça através dele. Então o batismo não é um meio de receber a graça. Primeiro recebemos. A graça de Deus vem sobre nós. A palavra de Deus diz que a salvação ela é dada para nós através da graça por meio da fé. Então tem que haver a pregação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós recebemos salvação por intermédio da graça, irmãos. Isso está muito claro no texto de Efésios, capítulo... Aqui vou colocar para você, capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Isso está muito claro. Vou colocar aqui o texto para podermos ver. Olha o que o texto diz, porque pela graça sois salvos. Não diz que pelo batismo sois salvos, pela graça sois salvos. E isso vem o quê? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que diz o 9. Não vem de obras. Não vem de algo que eu realizo. Eu me batizei, estou salvo. Para que ninguém se glorie. As obras são consequências de uma vida salva. Está no 10. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus, ou seja, quando você recebe Jesus, você recebeu uma nova natureza. Deus trocou a sua posição no tribunal dele de condenado e culpado, e a minha também, para perdoado, filho de Deus. Então, primeiro Deus troca a nossa posição. No momento que ele trocou a nossa posição por termos nos arrependido e cremos em Cristo, nós não somos mais condenados. Nós passamos a ser filho de Deus, nós já recebemos o direito da salvação. Então não é o batismo que nos dá direito de salvação. Entenda isso, isso é importante. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, uma vez que recebemos uma nova natureza, Deus espera de nós, já que recebemos essa nova natureza, essa nova vida espiritual, uma nova conduta. Um novo modo de viver. Uma nova forma de agir, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Qual é o propósito de Deus em ter nos salvados? Mudar a nossa vida. Mudar a nossa condição diante do seu tribunal e mudar as nossas atitudes. Vamos ver mais um texto aqui? 2 Coríntios, capítulo de número 5, para ver a mudança de vida, versículo de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, relacionamento, comunhão. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, recebeu um novo nascimento. Está falando da mesma coisa. As coisas velhas se passaram. Ele não é mais condenado e culpado. E eis que tudo se fez novo. Então ele tem que ter o quê? Novidade de vida. Nós vamos ver isso na leitura bíblica em classe que vamos falar mais à frente. Quando você lê Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, isso também deixa muito claro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, mais uma vez, em Cristo. Que não andam segundo a carne, ou seja, não vive segundo os desejos da sua natureza, porque não é mais culpado e condenado. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32, versículo 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que eu digo assim, eu sou cristão, e eu continuo vivendo na prática do pecado? Então eu não posso ter recebido Cristo na minha vida. Ou então eu não entendi o processo que, uma vez que eu me torno cristão, eu preciso buscar uma vida de santificação. Então, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o batismo não confere a ninguém salvação. O batismo apenas vai fazer uma demonstração, um simbolismo de algo que aconteceu quando nós aceitamos Jesus. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Não é o que você faz que te garante alguma coisa. É o que Jesus fez. O que você faz é prova que você reconheceu o que Jesus fez. É prova que eu reconheci o que Jesus fez. Certo? 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. Por quê, pastor? Quem crê e for batizado será salvo. Criança pode crer? Confessa. Tem como confessar Cristo? Vamos ver.
O mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Como assim? Eles não podem confessar pecados, então como é que eles vão ser salvos através do batismo? Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Então o batismo nas águas tem poder de anular pecado. Como assim? Então Jesus morreu à toa. Jesus morreu à toa. Porque o batismo anula pecado. Então João Batista já vinha ensinando sobre o batismo de arrependimento. Não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Para que Jesus ia morrer na cruz do Calvário se o batismo confere salvação? Então nós precisamos pensar bem no que estamos acreditando. É totalmente contrário ao que as escrituras ensinam. O batismo não confere salvação. O batismo é uma ordenança de Jesus para todo aquele que creu e está confessando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Nós já vamos ver isso mais à frente. Então o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Então nós temos alguns problemas. Vamos lá. Primeiro, um bebê não pode confessar a sua fé. Segundo, um bebê não pode se arrepender dos seus pecados. Pastor, muito bem. Eu creio que batismo não é para criança. Nós entendemos que apresentamos as crianças, né, para poderem ser criadas no caminho do Senhor. É assim que a igreja que entende o que a palavra de Deus ensina faz. Apresenta crianças. Muito bem. Mas, pastor, se uma criança partir, como é que ela recebe salvação? Através da graça. Da mesma maneira. Ela não tem idade para confessar pecado. Ela não chegou à idade do entendimento, a razão, idade da razão, para tomar a decisão. Então, se ela parte sem estar dentro dessa idade, que ela não tem ainda a condição de confessar pecados, ela é salva pela graça da mesma maneira. O sacrifício de Jesus dá salvação para todas essas crianças. Nós não podemos nos enganar. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Olha aqui, irmãos, está aqui. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus. E aqui, muitas vezes, nos evangelhos, às vezes a palavra pequeninos está falando de novos convertidos. Daquelas pessoas recentes que estão iniciando. Mas muitas vezes está falando de criança. Criança mesmo. Literalmente falando. Então, nesse texto, é criança mesmo, de verdade. Criança. Na idade de criança. Seja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ou mais, um pouquinho. Então, Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. Ou reino dos céus, é. Em Mateus é usado o reino dos céus, porque eles tinham muito temor em falar o nome de Deus. Mas em Lucas, reino de Deus. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. Pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Acabei de falar. Quem crê e for batizado, criança não crê. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Isso é óbvio. Pastor, mas qual a idade da razão? Aí entre os estudiosos, uns dizem que é 8 anos, outros dizem que é 10, outros dizem que é 12. Isso depende da formação da criança. Cada criança tem um desenvolvimento próprio, então não tem como estipular uma idade padrão. Ah, todos é aos 8. Nem todo mundo chega a ter essa idade, esse entendimento aos 8. Ah, todos é aos 10, todos é aos 12. Enfim, não sabemos. Mas sabemos que a graça de Deus está sobre as crianças e que elas, partindo na idade infantil, vão para o céu e não precisam ser batizadas. Só que a crença é a seguinte, se não batizar a criança, ela é pagã. Não queremos ninguém pagão no meio da família, então temos que batizar. Como se isso garantisse salvação. E aí, segue-se esse padrão, achando que o batismo garante salvação. Só que a Bíblia não ensina isso. Não tem isso na Bíblia. Sinopse do tópico 1. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Vamos entender melhor agora. Tópico 2. O símbolo e o propósito do batismo.
houve uma definição, mostrou para quem que é o batismo, para adultos, e agora vamos ver o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então, o batismo simboliza a nossa identificação com Cristo. Vamos lá. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Em verdade, essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Veja que aqui fala de imersão e mais à frente nós vamos tratar de imersão, porque tem que imergir para simbolizar a questão do morrer. Mas vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui Romanos. Vou botar a partir do versículo 1. Vamos dar uma lidazinha. Nós precisamos dar uma lida nesse texto. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, vamos pecar mais? Porque quanto mais nós pecarmos, a graça vai se manifestar mais ainda. Paulo faz essa indagação. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando eu aceitei a Jesus, eu passei a estar morto para o pecado. Eu fui livre da culpa do pecado, não sou mais condenado no tribunal de Deus. Eu passei a estar livre do poder do pecado. Eu posso ser influenciado pela minha natureza pecaminosa, mas eu não vou ter que ceder à minha natureza pecaminosa, porque eu recebi uma nova natureza. Basta que eu cultive relacionamento com Deus. Por meio de oração, por meio da leitura, da meditação e da prática da palavra, por meio da vigilância. Tudo isso vem por meio da nova posição. Só é possível porque eu recebi uma nova posição, um novo nascimento. Então, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, imersão, desce as águas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Em novidade de vida. E aqui tem uma questão que a lição, claro, ela não está abordando, mas que eu tenho até um áudio, tá? Que passa em forma de vídeo aqui no canal. E aí, a pergunta é mais ou menos o seguinte... não sou casado, tá? Moro junto, posso me batizar, posso tomar Santa Ceia. Tem pessoas que vão lá, assistem esse vídeo, louvado seja Deus, glorificam a Deus, aprendem, mas tem gente que não aceita, diz, não, eu não preciso estar casado para poder me batizar. A igreja tá errada. Muito bem, olha o que o texto diz aqui. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Como é que uma pessoa que vive em fornicação, porque dois solteiros morando junto é fornicação. Como é que duas pessoas vivendo em fornicação podem se tornar membro da igreja e estar andando em novidade de vida? Isso é a mesma coisa de dois solteiros que não moram junto ter ato sexual. É o mesmo pecado. Mas também tem pecado, por exemplo, uma pessoa que ainda bebe vai passar pelas águas. Que novidade de vida é essa? Uma pessoa que ainda fuma vai passar pelas águas. Que novidade de vida é essa? Diga-se de passagem que eu conheço um testemunho de uma pessoa que infelizmente foi passada pelas águas fumando. A igreja não sabia, a direção não sabia, mas também não perguntou. E daí ele continuou a caminhada na vida cristã, foi levado ao diaconato, mesmo fumando. Eu não estou dizendo que ele estava certo, mas eu estou dizendo que o problema começou lá no início. Ele não tinha entendimento quando era um novo convertido. Isso deveria ter sido perguntado. Não foi perguntado. Ele começou a ficar sendo enraizado na questão de ser um cristão. Mas não levou em consideração o que a palavra de Deus ensina. E aí foi indo, foi batizado fumando, continuou sendo membro fumando, foi levado ao diaconato fumando, e eu não estou dizendo que ele estava certo, foi levado ao presbitério fumando, até que um dia descobriram que ele fumava. E aí quando descobriram e foram dar disciplina para ele, sabe o que aconteceu? Ele se desviou do caminho do Senhor. E eu nem sei se ele ainda está desviado. Então tudo começou no início. Olha o que isso pode causar, porque uma pessoa que é batizada num estado que não poderia se batizar, ela tem que entender que ela precisa abandonar isso. Ela aceitou Jesus, amém. Vai começar o trabalho da santificação.
E aí o que acontece? Ela vai aprendendo a palavra, vai passando no discipulado e ela vai tomar a decisão. Eu não quero mais isso pra minha vida. Senhor, me ajuda. E ela abandona o vício do cigarro, ela abandona o vício da bebida, ela abandona a questão de viver junto, sem estar casada, ela vai tomar a decisão de se casar. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas o senhor esqueceu de um problema. Eu já sei que alguém vai dizer isso, então vamos lá. E quando com a pessoa que mora junto, que não é cônjuge ainda, porque não tá casado, não quer se casar. O homem não quer se casar. Ou a mulher que tá lá vivendo junto não quer se casar. A direção da igreja tem ciência disso. Sabe o que deve se fazer? Fazer igual está escrito em Atos 12. Pedro foi preso, mas a igreja fazia oração constante por Pedro. Essa é uma causa que envolve a igreja inteira. Bota a igreja toda em oração. Bota a igreja 30 dias de propósito de oração em favor dessa causa. Ou de causas assim, que são impossíveis. E vamos ver se Deus age ou não age. Eu não sei o que Deus vai fazer, como é que ele vai tocar na vida desse homem, como é que vai tocar na vida dessa mulher, mas a igreja tem que interagir junto com essa pessoa que precisa de uma solução que vai além daquilo que ela pode resolver. Aí ela tá lá orando sozinha, ou orando com um ou dois, a igreja precisa ser mobilizada para ajudar uma pessoa que precisa, ela quer se batizar, mas ela não pode. Agora, sair por aí ensinando que as pessoas podem se batizar num estado como esse, sabe o que vai acontecer? Ela vai se batizar e vai continuar muitas vezes. Não adianta pegar um caso isolado e dizer, não, eu conheço alguém que se batizou nesse estado e depois abandonou. Tudo bem, mas isso não é regra. Isso é uma exceção que aconteceu, que não aconteceu da forma correta, mas aconteceu. Então temos que andar em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, se nós descemos as águas, também subimos como novidade de vida e sabemos que um dia teremos vida eterna, tá? Receberemos a vida eterna. Sabendo isto, que se o nosso velho homem for com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado é o corpo a serviço do pecado. Se você ler o capítulo 6 inteiro, você vai entender isso. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Quer dizer, se ele desce as águas, está justificado. Por isso que ele não é mais culpado. Só que isso não o batismo é apenas um simbolismo. Isso aconteceu no momento que ele aceitou Jesus, que ela aceitou Jesus. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. De uma vez morreu para o pecado. Eu não posso estar morrendo o tempo inteiro para o pecado. Eu morro uma vez. Não vou viver mais na prática do pecado. Eu ainda peco, mas não posso viver na prática. Versículo 11. Assim também vos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu não posso deixar de fazer a seguinte pergunta. Como é que alguém que está em Cristo vai continuar na prática do pecado? Fornicação, bebida, vício, certo? Fumando. Não tem como, então por isso ele passa pelo discipulado. Aí vem mais alguém com a desculpa. Mas pastor, muitas vezes na Bíblia a gente encontra pessoas aceitando Jesus e sendo batizadas logo depois. A maioria dos judeus, quando os judeus aceitavam Jesus, eles já tinham toda uma base doutrinária. Totalmente. Eles aprenderam o Antigo Testamento lá, os 5 livros de Moisés. Eles só precisaram compreender que Cristo era o Salvador, mas eles já sabiam que não podiam fazer. Então não adianta. E muitos gentios que aceitavam Jesus, que eram batizados, eram prosélitos do judaísmo, já seguiam o judaísmo, porque havia os prosélitos, ou seja, como o eunuco. O eunuco foi batizado automaticamente. Da onde que ele vinha? O que ele estava lendo? Livro de Isaías. Filipe perguntou, entendes tu o que lês? Que é o lema aqui do canal. Atos 8:30. Entendes tu o que lês? Então, eram prosélitos, já tinham tido contato com a palavra. De alguma maneira, de alguma forma. Então, as pessoas precisam ter compreensão, por isso existe um discipulado. E se tem alguma prática que precisa abandonar, ela vai aprender sendo ensinada pela palavra. E se tem algum caso como esse que eu falei aqui, que é um caso muito difícil, a igreja precisa entrar em oração. Aí sim, precisa entrar em oração. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir na água, onde havia sido submerso,
retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Então a morte não terá mais poder sobre o cristão no sentido dele morrer eternamente. Em Cristo ele vai ter vida eterna, não morte eterna. Porque morte simboliza sempre separação. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Olha o que diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Paulo está falando de uma ação presente. Nele ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Uma nova vida. Só que isso vai abranger, vai além, não fica só aqui. Tem a ver com vida eterna. Colossenses 2,12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. E essa nova vida dá direito a ele a vida eterna. 2. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Esse é o propósito. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Ou seja, o que aconteceu no momento que a pessoa aceitou Jesus está sendo confessado publicamente no momento do batismo. Simbolicamente está acontecendo ali. Mas aquilo que está sendo o batismo, ele apenas simboliza o que aconteceu. A união dessa pessoa com Cristo quando aceitou Jesus. Então ela pode se batizar depois de 3 meses, 5 meses, 1 ano. Isso pode acontecer. Mas isso está representando o momento do encontro dela com Cristo. Certo? Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Como é que eu vou testemunhar da minha nova vida em Cristo e continuar nas velhas práticas? Vivendo do jeito que eu vivia antes. E querendo que a Bíblia venha se adequar a mim e não eu à Bíblia. Não sou eu que tenho que me conformar à Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se conformar a mim. Sou eu que tenho que me conformar à palavra. Certo? É assim. Então eu retifiquei aqui. Eu é que tenho que me conformar à palavra. Está de acordo com a palavra. Não é a palavra que tem que ser moldada de acordo com o que eu acho, o que eu penso. Eu sei que existem lugares que torcem as escrituras ou que diluem a doutrina para que as pessoas aceitem, para que seja algo agradável aos ouvidos delas. Mas a palavra de Deus não manda a gente fazer isso. Ah, pastor, mas é muito difícil. As pessoas às vezes vêm com muitos problemas. Então elas não podem ficar de lado. Não, elas não vão ficar de lado, não. Elas vão ser bem assistidas. A igreja vai passar a orar por elas. O pastor da igreja tem consciência. Nem tudo, às vezes, ele tem como abrir, mas ele tem como pedir. Olha, essa pessoa está aqui. Ela está passando por uma situação, ela quer se batizar. Mas a pessoa que convive com ela precisa tomar essa decisão de querer se casar. Então vamos orar para que Jesus possa tocar no coração desse homem, dessa mulher, para que possa haver esse casamento e aí sim possa haver a questão do batismo e tomar a Santa Ceia. E nem adianta vir para o comentário aqui questionar e falar, porque você vai usar argumentação e eu continuo com a Bíblia. Ah, mas tem igreja que permite, tudo bem. Eu não vou entrar no mérito da igreja que acha que isso é certo. Se a pessoa quer ir para lá, é uma decisão dela. Só que ela vai ter alguns problemas. Porque ela, de repente, vai se batizar e vai continuar vivendo esse tipo de vida. E outra coisa, isso vai abrir um precedente para quem fuma e para quem bebe também poder se batizar. Certo? E tomar ceia. E vai abrir um precedente para quem é solteiro ter vida sexual. Vamos falar abertamente, porque é a mesma coisa. Ter vida sexual e continuar em comunhão com a igreja. Ué, se uma igreja permite uma pessoa, 2 pessoas que moram junto, estar em comunhão, tá? Participando do corpo de Cristo, tá? Porque ninguém pode impedir alguém de tomar a Santa Ceia, não é isso que eu tô dizendo. Mas está em comunhão, a igreja pode tomar a decisão de disciplinar alguém. Porque por que é que quando um jovem com uma jovem ou um solteiro com uma solteira tem relação sexual sem ser casado, por que a igreja coloca em disciplina? Por que a igreja coloca então em disciplina? Não deveria. Já que a igreja algumas igrejas estão aceitando pessoas que moram juntas sem ser casadas, está em comunhão, sem estar em disciplina. Por isso que essas pessoas não entram em comunhão em algumas igrejas, porque elas estão dentro de um pecado. Então veja bem, se uma igreja disciplina 2 solteiros porque eles tiveram relação sexual, 2 pessoas que moram juntos sem ser casado, também vai acontecer a mesma coisa. Elas não têm como
passar pelas águas. Mesmo que um já seja crente, o outro não seja, ou mesmo que os dois sejam crentes, mas não são casados, precisam se casar. Porque senão não teria por que disciplinar dois solteiros que tiveram relação sexual. Porque o pecado é o mesmo, é a mesma fornicação, irmãos. Então se alguém vir aqui pro comentário falar, vai falar, eu nem vou responder. Porque não tem base bíblica para isso. Eu nem respondo. Não vou perder tempo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, Colossenses 2,6. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Batismo para os salvos e convertidos. Lembra de Marcos 8, 34, 35? Jesus deixou bem claro. Aquele que quiser ser meu discípulo, condição, não obriga ninguém. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tem que negar, tem que ter renúncia, tem que abrir mão dos desejos, das vontades. Isso não quer dizer que vai deixar de pecar, mas quer dizer que vai deixar de viver na prática do pecado. Morar junto é prática do pecado. Vício do cigarro é prática do pecado. Vício da bebida é prática do pecado. Vício da mentira é prática do pecado. Vício de ficar caluniando, né? Atitude de ficar caluniando as pessoas é prática do pecado. Tem que abandonar essas práticas. Porque isso não condiz com a nova vida em Cristo. Então nós temos aí, enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Atos 8, 12, 16, 14 e 15. 3. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Tem gente que não entendeu. Por isso que precisa haver discipulado. As igrejas, geralmente, quando tem escola bíblica dominical, elas têm uma classe de discipulado. A nossa editora, estou falando das Assembleias de Deus, a CPAD, tem revistas exclusivas para isso. Discipulando 1, Discipulando 2, Discipulando 3, Discipulando 4. 4 revistas, né? A gente chama de ciclo. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Para quê? Para treinar. Depois que passa por tudo isso, aí é possível a pessoa passar pelas águas. Ou então, às vezes, ministra-se os primeiro né? Às vezes, um ciclo, e depois continua ainda com a pessoa ali. Então, às vezes, vai passar no primeiro, né, no trimestre, e depois, ou às vezes, passa por 6 meses, e depois leva as águas e continua, completa os ciclos. Cada igreja tem sua forma de trabalhar. Mas precisa ter entendimento, porque tem ignorância. Outras vezes é por falta de convicção de fé. Então, umas vezes por falta de conhecimento, outras vezes por causa de falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Ele acha isso. Quantas pessoas, às vezes, você vai fazer apelo e elas dizem assim, não, eu não estou preparado. Porque eles acham que tem que se preparar para aceitar Jesus. No sentido de não pecar mais. É impossível. O ser humano, se ele tivesse condição de deixar de pecar para poder tomar essa decisão, não precisava Jesus Cristo morrer na cruz. Nem é possível deixar de pecar. Todo ser humano vai pecar por palavra, por olhar, pensamento, gesto. Vai pecar. Agora, a prática de pecado é outra coisa. É você continuamente repetir aquela mesma coisa e estar escravizado àquilo. Você não pode estar escravizado. Você foi liberto do poder do pecado. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, está em 1 João capítulo 2, versículo 1. Vou colocar aqui na tela. É possível colocar esse texto? 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, né? Vamos lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Jesus é o nosso intercessor. Não pequeis, mas se alguém pecar, certo? Então, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Nem o batismo, nem nada. Tem muita gente que não entende
e não quer entrar no processo, não quer colaborar no sentido de buscar a santificação, achando que aceitou Jesus e vai ter uma vida automática. Não preciso fazer nada mais. Já tô santo já. Não é assim que funciona. Existe um processo de santificação, no qual Deus, através da sua graça, por meio do seu Espírito Santo, vai trabalhando na nossa vida, mas nós temos que buscar, orar, jejuar, para buscar relacionamento com Deus, ler a palavra, praticar a palavra, vigiar. Quando você estuda a palavra, você vai ser confrontado com coisas que você não pratica, que eu não pratico. E aí, a hora da gente dobrar o joelho, isso vira a causa de oração. Senhor, me ajuda. Aqui está escrito que eu não posso mentir. Às vezes eu estou mentindo. Senhor, me ajuda. Tira isso da minha vida. Não deixa eu ceder à mentira. Isso é pecado, Senhor. Você passa a orar. Isso vira a causa de oração. Você continua buscando. Você presta atenção naquilo que se torna um momento propício para você mentir. E você evita essas situações. Você evita essas situações. Se uma pessoa sabe que uma das fraquezas que ela tem é a ira, se irrita com facilidade, se ela tá num ambiente, começam a falar alguma coisa com ela, ela já sabe que vai se irar, ela se retira. Ela se cala, ela sai. Ela tem que aprender a vigiar. A vigilância é isso. É ficar atento e sair do lugar aonde você pode ceder à tentação. Eu posso ceder à tentação. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Tá vendo? Andar no Espírito é viver no Espírito. É viver uma vida de acordo com o que eu mostrei aqui. Disciplinas espirituais. Mas não é... Você não faz isso para ser salvo. Você faz isso porque é salvo. Você não ora para ser salvo. Você ora porque é salvo. Você não lê Bíblia, estuda a Bíblia, pratica a Bíblia para ser salvo. Você lê Bíblia, você estuda a Bíblia, você pratica a Bíblia porque é salvo. Para perseverar no caminho da salvação. Deu para entender? Gálatas 5,16. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Tá vendo aí? Então nós estamos encontrando duas situações hoje. Aqueles que rejeitam o batismo porque dizem, não estou preparado para me batizar ainda porque não quer abrir mão da prática do pecado. E existe aqueles que querem se batizar, mas continuar na prática do pecado. Como é que pode isso? É uma decisão. A porta é estreita, o caminho é apertado. Precisamos tomar uma decisão. Escolher Cristo é algo que nós precisamos fazer, mas que não é algo fácil. Negar a si mesmo. Jesus diz em Marcos capítulo 8, versículo... Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu estou falando tanto de Marcos capítulo 8. Deixa eu colocar para vocês lerem comigo. 8, 34 e 35. Vamos lá. Olha o que diz. E chamando a si a multidão e os seus discípulos, então não era só os discípulos, era a multidão que estava seguindo ele, disse, né, andando atrás dele, mas não seguindo no sentido de relacionamento. Olha o que Jesus diz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse, se alguém quiser, é uma decisão, ele não obriga. A salvação é oferecida, mas ninguém é obrigado a aceitar a salvação, só que vai arcar com as consequências se negar a salvação, se rejeitar Jesus. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, mas me seguir não é estar no templo só. Me seguir não é participar dos eventos no templo. Me seguir é ter relacionamento com Jesus, de verdade, tá? Então, se alguém quiser, não é ser membro só de uma igreja, é ter uma vida de relacionamento de verdade, tá? Disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, esteja disposto a sofrer por amor a mim e até mesmo a morrer, e siga-me. Aí sim. Aí o versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por que se eu quiser salvar, eu perco? Sabe por quê? Porque salvar aqui é viver para si. É abrir mão do negar a si mesmo. É viver para mim mesmo, para os meus desejos. Me deu na cabeça, tô fazendo. Senti vontade, vou fazer. Quem vive assim, perde a vida. No sentido de morte eterna, segunda morte. Vai passar a eternidade no inferno. Mas olha o que ele diz. Mas qualquer que perder
O que é perder? É abrir mão da sua vida para viver a vontade de Deus. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Uma pessoa crucificada está ali, ó. Já estou crucificado com Cristo, ou seja, morto. Então já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Eu abri mão da minha vida para viver a vida que Ele quer que eu viva. Isso é ser cristão. Então aqui diz, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Então é invertido. Quem quer salvar, vai perder. Quem perder, vai salvar. Então Paulo tomou esse caminho, porque em Gálatas 2, versículo 20, você pode anotar aí. Guarde esse texto. Sublinhe na sua Bíblia. Olha aí. Sublinhe Marcos 8, 34, 35 também. Olha o que diz aqui. Já estou crucificado com Cristo. Morto. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não desci simbolizando a minha união com Cristo, a minha identificação com Cristo. Quando eu subo das águas, simbolicamente, eu vivo agora para Cristo. Um servo não tem vontade. Aprenda isso. Na nossa cultura e no português, a palavra servo, ela perde o sentido do original no grego. Porque no grego, servo é escravo. Escravo não tem vontade. É um escravo voluntário, tomou essa decisão de servir por amor, mas ele não tem vontade. O escravo faz o que o seu senhor quer. E é isso que Deus espera de nós, obediência. Sabe por quê? Porque no Jardim do Éden, Adão e Eva, em nome da autossuficiência e dizendo não à dependência, desobedeceu a Deus. Então a desobediência sempre aponta para a autossuficiência. E a obediência sempre aponta para a obediência. Então quem é você e quem sou eu? Não se engane. Apenas dizer que é batizado, que é tanto tempo, eu tenho X tempo de membro de igreja, isso não quer dizer nada se eu não tiver um relacionamento com Deus, de verdade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu digo isso com temor e tremor. Então, de um lado, gente que não quer se batizar porque não quer abrir mão do mundo. Continua ainda moldada às coisas do mundo. Do outro lado, gente que quer se batizar, mas que também não quer abrir mão das coisas do mundo. Tem que abrir. É um processo. Sinopse do tópico 2. O batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Acabou. Identificação com Cristo. Como é que o Espírito Santo passa a morar dentro de mim e eu quero continuar vivendo na prática do pecado? Eu quero continuar fumando, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar uma vida na fornicação, vivendo juntos sem ser marido e mulher, porque duas pessoas que vivem juntos sem ser casados, eles estão na prática da fornicação. E outra coisa, uma igreja que recebe alguém como membro que não é casado e vive junto, está na prática da fornicação, tem um problema aqui. Porque quem tá sozinho é diferente, tá? Não tá na prática da fornicação, mas eu tô falando de duas pessoas que vivem junto. Tem um problema aqui, sabe por quê? Porque se um dos dois tomar a decisão de partir, e imagine aquele que se batizou, tá tomando ceia, tá lá, né, em comunhão com a igreja, e aí toma a decisão de se separar, e agora começa a namorar, a igreja vai disciplinar essa pessoa como se ela não era casada. Diz pra mim. E aí começa a namorar, daqui a pouco tá noivando na mesma igreja para casar. Aí todo mundo fica olhando e fala assim, como é que é isso? Irmãos, tudo precisa ser com ordem e decência. Nós podemos estar cavando algo muito triste no meio cristão por causa dessas aberturas. Em vez de dar muito menos trabalho deixar isso acontecer do que colocar uma igreja em oração com seriedade e crer no Deus que muda a circunstância. Nós não cremos no Deus que cura câncer? No Deus que cura outros tipos de enfermidade? Por que não cremos também no Deus que pode tocar no coração de um homem ou de uma mulher que se quer viver com aquela pessoa, mas não quer se casar? Deus tem poder para isso. Eu tenho alguém na minha família que esperou 20 anos, mais de 20 anos, para o companheiro tomar uma decisão de se casar. Mais de 20 anos. Sabe o que acontece? Recentemente, se casaram. Ele ainda não está servindo ao Senhor, mas ela está.
E eu tô gravando essa aula, e essa aula vai ser ministrada, e no dia que essa aula vai ser ministrada, como foi dito, no dia 3 de março, como eu disse, o batismo dela já vai ter acontecido. Só não sei se ela ainda já vai ter tomado a Santa Ceia. Mas o batismo dela está marcado para o dia 25 de fevereiro de 2024. Esperou mais de 20 anos para poder se batizar, porque não era casada, e passar a ser membro da igreja. Tomar a Santa Ceia, ser membro da igreja. Estou falando de coisas que acontecem. Tópico 3. A fórmula e o método do batismo. Pastor, eu não aceito nada disso que o senhor falou. Amém. Segue em frente. Eu não tenho poder de convencer você, não. Agora, isso pode trazer vários problemas. 1. A fórmula trinitariana do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome... Quem orientou? Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Eu falei sobre isso já. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência. Já vou chegar lá. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Porque 3 pessoas, um Deus, uma essência. Segundo, fórmula herética do batismo. Que fórmula é essa? Fórmula é essa. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. O que é isso, pastor? Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. E eu explico isso nesse vídeo, compreendendo a Trindade. Compreendendo a Trindade, ou a doutrina da Trindade. Tá aí no canal. Eu vou colocar lá na última tela, para você poder assistir. E se você procurar no canal, você vai logo encontrar aí. Compreendendo a Trindade. E o que é o modalismo? Modalismo, também conhecido como sabelianismo, ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos diferentes da manifestação de uma única pessoa. Então eles não acreditam em um Deus manifesto em 3 pessoas. Eles acreditam apenas em um Deus, em uma pessoa. Então Jesus é o Pai e é o Espírito Santo. Então esse é o unicismo, certo? E existem grupos aí conhecidos, tá, que são unicistas. Por exemplo, o conjunto Voz da Verdade. Não há ferrolhos nem portas, né? É um hino muito conhecido por toda a minha vida ao Senhor, né? Você conhece, já ouviu, canta. O problema não está na letra, mas a questão é que eles são unicistas. Então nós não acreditamos nisso, que Jesus é o Pai e o Espírito Santo. É a mesma pessoa, a Bíblia não diz isso. Então, nesse vídeo aqui, eu mostro todas as referências bíblicas mostrando o Pai santificando, o Filho santificando, o Espírito Santo santificando. O Pai enviando para missões, o Filho enviando para missões, o Espírito Santo enviando para missões. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. Mas é o mesmo Deus, uma só essência. Certo? O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, que ensina essa doutrina herética, essa forma herética, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2, 38 e 19, 5, porque fala em nome de Jesus o batismo. Vamos explicar por quê? Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. Quem mandou batizar? Jesus. Então, em nome de Jesus é nesse sentido. Isso é naquilo que ele fez e ensinou. Mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Imersão. O método bíblico do batismo. Não é aspersão. É imersão. Nós entendemos que o batismo é por imersão. Aqui existe uma situação. Existem igrejas que recebem membros que vêm de outras igrejas, que foram batizados por imersão, mas a igreja toma a decisão de não fazer um rebatismo. Foram batizados já,
Pastor, mas não está escrito que é por imersão? Sim, estamos dizendo que é. Mas essa pessoa já está há tanto tempo na igreja, já foi batizada, tá? Então, algumas igrejas recebem e não batiza de novo. Outras tomam a decisão de batizar. Não é uma questão de certo ou errado. É apenas nós entendemos que o batismo é por imersão para ter o simbolismo da morte e levantando da ressurreição. Mas, se alguma igreja batizou dessa forma e nós recebemos, algumas igrejas não batizam de novo. Outras batizam de novo porque entendem que aquele batismo não foi válido. Agora, vamos entender uma coisa. O batismo é um simbolismo. Ele não garante salvação, mas é uma ordenança. Então, se a pessoa foi batizada por aspersão, mas estava representando de forma errada o que aconteceu na sua conversão, algumas igrejas dizem, eu não vou batizar novamente, porque o que aconteceu já aconteceu. Ela recebeu um novo nascimento quando aceitou Jesus. Apenas não expressou isso da forma correta, porque a igreja que ela pertencia fez o batismo por aspersão, mas fez o batismo. Entendeu agora? Então algumas vão receber sem batizar novamente, outras vão querer batizar para mostrar o simbolismo da forma correta. Ao batizar novamente, isso pode implicar em a pessoa tinha 10 anos batizada, ela passa agora a começar novamente, tudo novamente. Pode acontecer? Cada igreja tem a sua forma de trabalhar. Mas a fórmula correta, o método correto é imersão. O método, a fórmula é Pai, Filho e Espírito Santo. O método é imersão. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo, tá? Baptizo, desculpe, possui o sentido de mergulhar e submergir. É isso que significa. Tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. É dentro do rio. Então eles tinham que entrar na água, descer, subir. Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, saiu da água. Como é que Jesus sai da água? Aí alguém vai falar, não, saiu porque é como alguém que foi numa praia e veio saindo. Não, não é isso que o texto diz. Saiu é levantar, irmãos. João batizava onde havia muita água. João 3:23. Sinopse do tópico 3. A fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é batismo por imersão. Tá? Nós não vamos entrar em discussão por causa, né? Dizendo, essa igreja é herética porque batiza por aspersão. A questão não é essa. Mas nós seguimos o que a Bíblia ensina, até porque o simbolismo está ali real, né? Desceu as águas, subiu as águas. Tá? Só para entender isso. E eu até citei aqui a aspersão de algumas igrejas que vem, porque de repente tem algum membro em alguma igreja que está dando aula de escola dominical, ele foi recebido e não passou novamente pelas águas, e aí de repente podem começar a querer apontar, dizer, tá vendo, veio da igreja tal, foi batizado por aspersão, e a igreja que recebeu, mas esse batismo não foi válido. Ei, o batismo é simbolismo, é uma ordenança, mas é um simbolismo. Ele simboliza algo que aconteceu quando a pessoa aceitou Jesus. Então é reproduzido publicamente o que aconteceu quando ela aceitou Jesus. Ela está fazendo isso publicamente. Se ela fez de uma forma errada porque aquela igreja quis fazer daquela forma, isso não quer dizer obrigatoriamente que ela tenha que passar pelas águas e que o batismo dela não valeu, como se o batismo conferisse a ela alguma coisa espiritual. Já vimos que o batismo não confere salvação a ninguém. Isso aqui é muito importante. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo nas águas, certo? Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus, até porque ele está confessando publicamente e ele está ciente da decisão dele pública, seguir Cristo, tá? Então ele está dizendo publicamente, eu sou discípulo de Jesus, eu me uni a Jesus, eu estou me identificando a Cristo. Por meio do... Eu aprendi o que é a base da fé, o que é necessário para ser um cristão, e eu tomei essa decisão. Eu quero continuar com Cristo. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. É isso que o batismo faz. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição?
Lição de número 10, 10 de março de 2024. E aí sim, vamos para a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E tem um vídeo sobre ceia também aqui no canal. Então você pode assistir primeiro o vídeo sobre a Santa Ceia e depois assistir essa aula, tá bom? Eu também vou deixar a recomendação desse vídeo, tá? Para você quando for ministrar essa aula. E não se esqueça, bases da fé, batismo nas águas, o que preciso saber, tá? E compreendendo a Trindade. É importante aí. Bom, mais uma vez eu lembro a você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não esqueça não de participar desse projeto. Fale do canal para sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe um comentário o que você achou dessa lição. É uma lição que nos dá um entendimento. E se você ainda assistir esse vídeo aqui, aí você vai ter uma compreensão mais ampliada ainda dessa questão do batismo. Vai te ajudar. E também compreendendo a Trindade, tá? Compartilhe. Fale de que lugar do Brasil você está assistindo, ou fora do Brasil, tá bom? Você pode baixar gratuitamente os PDFs, mais uma vez aí no meu canal no Telegram. O link tá na descrição, é só você clicar. Ir pro meu canal no Telegram. Se você já está no meu canal do Telegram, é só você procurar essa aula de hoje, tá? Procure, porque há algumas publicações e você tem que procurar a publicação que você quer. Você vai clicar, você vai ser levado pro meu site e no meu site você vai descer a página e lá vai estar o botão para você poder baixar o PDF da lição e o slide da lição em PDF também. Você também pode fazer isso tudo num único lugar, ó, tá aqui o anúncio, tá? No Seja Membro, tem um botãozinho aí no YouTube, você clica, escolhe o plano que você quer, você assina, e aí você, toda vez que quiser baixar alguma coisa, você vai na aba Comunidades, aqui do YouTube. Você clica na aba Comunidade e procura lá, e é só você clicar no link e vai baixar automaticamente. Aí você não precisa ir no meu site. Bom, antes de orar, eu quero lembrar você aqui do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Aproveite, esse curso aqui tem sido bênção na vida de várias pessoas, vai ser bênção na sua vida, é um valor acessível, eu ensino uma metodologia para você seguir ali, assistir vídeo a vídeo, para que você possa compreender as etapas do estudo bíblico, métodos de estudo. Você quer estudar o que? A vida de um personagem, um tema, uma doutrina, você quer estudar o que? O resumo de um livro, tudo isso eu abordo nesse curso. O link está na descrição desse vídeo também. E também quero lembrar você do canal Mulheres de Fé. Já começou a ter publicação no canal, tá bom? Então pode acompanhar, se inscreva no canal aí Mulheres de Fé, vai ser uma bênção, tá bom? Você acompanhando esse canal aí em nome do Senhor Jesus Cristo, com a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, que é a minha esposa, tá bom? Nesse momento, antes de orar, lembrar você, semeie no meu ministério de ensino, caso você queira, caso você possa, tá bom? Abra o seu aplicativo do banco, acesse a área de Pix, lê QR Code. Você aponta o celular, lê, coloca o valor que você achar por bem. Você não é obrigado, você não está constrangido. A lição é inteiramente gratuita. As propagandas que passam aí são propagandas do próprio YouTube. Eu deixo tudo aqui pro final, mas durante o vídeo é o YouTube que passa essas propagandas. Eu não tenho controle sobre essas propagandas, tá bom? Então, você pode semear no meu Ministério de Ensino ou pela minha chave Pix aí, o e-mail tá aí para você. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês? Eu tenho me dedicado a estar aqui fazendo a obra do Senhor, mas você não está constrangido. Ah, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Você vai fazer se o Senhor tocar no seu coração, se você quiser colaborar, né, sentir tocado, né, ter uma liberalidade aí a nível do meu ministério de ensino, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Se você não puder, ore por mim, ore pela minha menina princesa. Lembrando para você aqui, ó, o e-book digital em PDF, não é livro impresso, é PDF. O Perdão entre Casais. O link também está na descrição. Você pode adquirir esse PDF aqui. É uma bênção. Vai ajudar muito. O perdão que está tratado aqui não é só para casais. Você tem aí a questão do perdão em geral. Mas eu aplico para casais. Então você que também não tem a questão de necessidade do perdão num casamento, mas quer aprender mais sobre o perdão, esse e-book é para você. Tá bom? Vamos orar nesse momento aí. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento junto comigo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais um programa.
Não é fácil, Senhor, não é fácil. Mas o Senhor tem nos dado graça. Eu quero entregar em tuas mãos a vida de cada um que está me assistindo, as suas necessidades, as suas causas. Eu não sei se tiver pessoas que precisam de salvação na família, precisa de libertação, pessoas que sejam libertas do vício das drogas, tráfico das drogas, da jogatina, do alcoolismo. Senhor querido, Senhor amado, da prostituição, casamentos que precisam ser restaurados, relacionamento de pais com filhos que precisam ser restaurados, causas na justiça, liberação desse benefício pelo INSS, curas de enfermidade, pessoas que estão acamadas, que precisam de cura, depressão, ansiedade, síndromes, Senhor. Ó Deus, eu creio, abençoa, toma os professores, professoras, não deixa desistir, não deixa parar, toma os alunos, Senhor, dá força, dá graça, toma nas tuas mãos aqueles que estão aí pensando em se batizar, ajuda, se tem alguém passando por essa questão, Senhor, de querer se batizar, mas ainda não está casado ou casada, está vivendo dentro de um relacionamento, veio assim, aceitou Jesus, e agora precisa, Senhor, se casar, toca no coração desse homem, toca no coração dessa mulher, toca no coração dessa igreja para pegar essa causa em oração, como essa irmã contou aqui no testemunho, e eu coloquei na aula, Senhor, mostrando que a igreja pegou a causa, orou e o Senhor mudou o quadro. Senhor, toma tudo isso em tuas mãos. A nossa intenção aqui não é julgar ninguém, mas é mostrar o caminho, Senhor, no qual o Senhor nos ensinou. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar e abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Quero te agradecer. Espero que a aula tenha sido edificante para a sua vida. Isso não quer dizer, né? Nós contamos aí pelo tempo, né? Às vezes dá um pouquinho mais de tempo, às vezes dá um pouquinho menos, e nós vamos dando a aula para a glória do nome do Senhor. Na próxima tela, eu deixo aí para você vídeos de recomendação. Assista os vídeos de recomendação, tá bom? E eu vou deixar também ou o canal Mulheres de Fé, ou um vídeo do canal Mulheres de Fé para você também assistir. Vai ser bênção, tá bom? Receba a bênção apostólica nesse momento e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.